Então, e agora a gente vai falar aqui no Conexão no Ritter os destaques do programa de hoje. Uma batalha que já ceifou 400 mil vidas nos últimos 7 anos. O repórter Ulisses Miranda faz um resumo da guerra civil na Síria, onde o ataque conjunto de Estados Unidos, França e Reino Unido foi realizado na última sexta-feira. E no destaque de Aline Lisol, os livros que todo universitário deve e deveria ler, né? A Cristina Fogliatti traz os eventos que são destaque nessa semana no hashtag Fica a Dica. E no esporte, a dupla Grenal estreia com vitória no Campeonato Brasileiro e agora o foco são as outras competições no meio da semana. O Grêmio joga pela Libertadores da América e o Internacional pela Copa do Brasil. E no comentário de Rafael Martins, André e Nico Lopes devem assumir a titularidade em seus respectivos times, Grêmio e Inter. Em Porto Alegre, 6h34, 23 graus a temperatura, você está ouvindo o Conexão Uniriter. A segunda-feira começou com tempo frio, depois o sol e calor apareceram ao longo do dia e agora no final da tarde um vento gelado ronda a capital. Para você que está na rua se deslocando aí até o Campus FAPA, a gente vai conferir com a Aline Bisol, né? Ela vai contar pra gente como é que tá o trânsito aí. Aline, tudo bem? Como é que tá? Já tá preparadinha para falar pra gente como é que tá o movimento aí pros estudantes que estão chegando aqui na Uniriter? O trânsito aqui nas redondezas da Uniriter nunca são, assim, muito tranquilos, né? Mas aqui a gente pode acompanhar as atualizações que aqui, quando eu estava vindo já às 5 horas já estava tudo tranquilo, a Protásio estava fluindo tranquilamente. Teve um acidente lá na Borges, no centro, que talvez possa atrasar os ônibus que vêm de lá. Ali na Borges Sim. Teve um atropelamento, estava em atendimento às 5h30. E até agora não tem nenhum transtorno maior. As avenidas são a da Legalidade, né, que está com fluxo intenso, ali no acesso à rodoviária, pelo Largo Vespasiano Júlio Vepo. Ali os arredores da rodoviária, né? Isso, no túnel da Conceição, nos dois sentidos, essa hora já começa a trancar, e na Avenida Mauá, na chegada à capital. E há pouco também a gente passou ali pela Osvaldo Aranha, também estava o trânsito fluindo numa boa, tranquilamente. Isso aí. Fluxo também acentuado ali na CIS Brasil, né, no centro-bairro, próximo ao Terminal Triângulo, na Protásio, próximo a Antônio de Carvalho, no sentido centro-bairro, para quem tá vindo para Ritter, aí naquele famoso Rápida 41, e na Avenida Cavalhada, nos dois sentidos, próximo à Avenida Otto Niemeyer. Informações aí da Empresa Pública de Transporte e Circulação, a EPTC, isso aí. Então tá, valeu Aline também pelas informações aí do trânsito nesta tarde de segunda-feira. E aqui no estúdio a gente abre o programa falando de um conflito que teve um estopim histórico nesse final de semana, né? Depois de ser acusado de atacar os próprios civis da sua nação, o ditador sírio Bashar al-Assad teve diversos pontos do país aí atacados por tropas conjuntas de Estados Unidos, França e Reino Unido. A ação, que foi anunciada pelo presidente Donald Trump em pronunciamento de rede nacional lá nos Estados Unidos, atingiu 3 alvos em Damasco e Homs, segundo o Pentágono. Para entender melhor o conflito no Oriente Médio, o repórter Ulisses Miranda fez um resumo para a gente desses quase 8 anos de conflito. E então agora a gente vai conferir aí esse aparado aí, esse resumo que o Ulisses fez pra gente de todos esses anos de conflito aí que estão rolando lá na Síria, essa guerra civil que já se estende por quase 8 anos lá no Oriente Médio. Para falarmos sobre a Síria, precisamos voltar até o ano de 2011 e lembrarmos da Primavera Árabe. Várias ditaduras foram derrubadas no norte da África e no Oriente Médio neste período, mas na Síria o governo de Bashar al-Assad reagiu, criando uma guerra civil que já dura 7 anos e matou cerca de 346 mil pessoas, segundo o Observatório Sírio de Direitos Humanos. A oposição, no entanto, também não é flor que se cheire. Pessoas ligadas ao que podemos chamar de partidos que existem por lá são nada mais nada menos do que extremistas islâmicos, muitos deles remanescentes do Estado Islâmico, que foram corridos do Iraque. Agora chegamos mais próximo da questão atual. Rússia e Estados Unidos, mais uma vez, travam uma disputa geopolítica e a Síria serve de palco. Questões religiosas, como é costume nessa região, somam forças aos lados desse verdadeiro cabo de guerra.
Países do entorno também são peças presentes no tabuleiro, seja do lado russo, como o Irã, seja do lado norte-americano, como Israel e Arábia Saudita. Tendo esse breve panorama em mente, acredito que o ouvinte deve ter ficado sabendo de um suposto ataque com armas químicas. Pois bem, Estados Unidos, França e Inglaterra sustentam que de fato ocorreu e que foi executado a mando do governo sírio contra a população civil. Pelo menos 49 pessoas morreram. Eu disse suposto ataque porque se a Síria usou ou não armas químicas não podemos afirmar concretamente. Especialistas internacionais que estavam no campo na Síria à procura de evidências do uso de armas químicas não conseguiram concluir seu trabalho e ainda não há resultados. Nem as provas anunciadas pelo governo francês de que houve um ataque com arsenal proibido apareceram. O que temos no momento é um presidente norte-americano que aperta um botão para tuitar com a mesma facilidade com que aperta outro para lançar mísseis. Contudo, onde isso vai parar depende muito mais do introspectivo Putin e sua vontade de continuar ajudando Bashar al-Assad. Para o Conexão Uniriter, Ulisses Miranda. Muito bem, então aí o Ulisses trouxe pra gente esse apanhado explicando um pouco desses 8 anos de conflito lá na Síria, né? Essa situação que já se estende aí e ao longo desses quase 8 anos já foram vitimadas cerca de 400 mil pessoas, segundo um levantamento aí que foi divulgado, enfim, pelos jornais nesse último final de semana. O ataque na sexta-feira aí, coordenado por Estados Unidos, França e Reino Unido, Inglaterra, né, enfim, foi para tentar, foi uma resposta a um suposto ataque do Bashar al-Assad contra a população do país. É um ataque que supostamente teria usado armas químicas, o que infringe lá a Convenção de Genebra, enfim, essas coisas de convenções internacionais entre países. E aí os Estados Unidos, como resposta a isso, fez esse ataque em conjunto com a França e o Reino Unido em alguns pontos lá na Síria. Inclusive no final de semana teve até uma reunião de emergência da ONU, né, Aline, que tratou sobre esse assunto e também estava ocorrendo simultaneamente aqui no Brasil a reunião no Brasil não, desculpa, na América do Sul estava tendo a reunião dos países da América do Sul ali que o Michel Temer foi o presidente do Brasil, falou sobre isso, enfim, nesse evento, mas também teve a reunião da ONU, né, Aline? Não que importe muito o que o Temer pense disso, né? Ficou uma discussão mas também às vezes quando o Brasil não se posiciona sobre nada, as pessoas reclamam quando se posicionam. Não, mas é importante, eu acho que é um momento que os países têm sim que se posicionar, porque parece que há uma divisão, não há uma divisão, né? Na própria reunião da ONU, do Conselho de Segurança da ONU, o tom foi bem elevado. O embaixador russo na ONU foi bem duro em acusar o conglomerado ali, Estados Unidos, França e Reino Unido, de que o argumento deles para fazer esse ataque, de que eles querem acabar com os ataques químicos, que eles querem pregar a paz. Ele disse que esse é o primeiro passo, na verdade, para aumentar o conflito e que eles usam desses argumentos em nome da Convenção de Genebra, em nome de algum consenso de paz, mas na verdade eles querem causar uma instabilidade ainda maior na Síria e em todo o Oriente, né? Os Estados Unidos vêm fazendo intervenções há muitos anos, a gente já sabe, e que a intenção verdadeira é de causar instabilidade, inclusive econômica, política, para os Estados Unidos poderem então explorar petróleo e todas as outras riquezas desses países, né? Do Oriente Médio, né? Inclusive esse ataque aí foi algumas pessoas relembraram as mesmas motivações com que o Bush atacou o Iraque lá em 2000. A história se repete, claro. Não lembro exatamente. E aí, inclusive com aquele pronunciamento que o Bush fez lá no navio com aquela faixa escrito missão cumprida e que o Trump usou no tweet, né? Porque o Trump ele se comunica só através do Twitter, que ele colocou lá no tweet no final do tweet dele sobre o ataque, falando aí, no final ele usou a expressão missão cumprida, que relembrou aí o que o Bush já tinha feito naquela época que os Estados Unidos atacou o Iraque com a justificativa de buscar armas químicas e no fim nunca se encontraram essas armas químicas e rolou toda aquela questão da guerra do Iraque. Foi bem tensa essa situação. E um ponto interessante que surgiu sobre esse ataque aí, o ataque na Síria, é sobre a legalidade do ato.
Inclusive, o jornalista Rodrigo Lopes escreveu sobre isso no portal Gaúcha ZH nesse final de semana. E aí ele diz o seguinte, assim, qualquer país pode sair atacando o outro, assim, e essa é uma pergunta que ficou na cabeça das pessoas, né? E segundo ele, a soberania nacional é um dos princípios básicos das relações internacionais. Logo, do ponto de vista aí do direito internacional, só tem duas formas legítimas de uma nação poder atacar outro estado independente, né? Segundo a Carta da Organização das Nações Unidas, a ONU. Segundo, para poder uma nação atacar a outra, tem que ter ou o Conselho de Segurança da própria ONU para aprovar isso, mediante a aprovação desse conselho, para proteger uma população civil ameaçada pelo governo, como poderia ser no caso da Síria, onde rola a guerra civil e os civis que não são envolvidos com grupos terroristas estão desprotegidos à mercê de qualquer coisa. E a possibilidade 2 é como medida de legítima defesa. Embora, como eu acabei de dizer, os civis sírios estejam aí à mercê do Bashar al-Assad, que volta e meia agride a própria população do país, não teve uma ordem da ONU permitindo o ataque, algo que precisaria ser aprovado pelo Conselho de Segurança. E tampouco os Estados Unidos, a França e o Reino Unido foram atacados previamente por forças sírias para justificar um ato de autodefesa. Mas, nesse sentido, o ataque, então, foi ilegal, uma violação do direito internacional, e lembra muito aquilo que eu falei antes do argumento utilizado pelo George W. Bush durante a invasão do Iraque em 2003. Mas a questão é mais complexa porque os Estados Unidos, a França e o Reino Unido são 3 potências com direito a veto no Conselho de Segurança, além da Rússia e da China. Ou seja, juntas têm muito poder sobre o sistema internacional e no órgão que justamente decide a paz ou a guerra. Não sabe-se, então, por questões do direito internacional, foi um ato ilegal, mas mesmo assim, se fosse votado, provavelmente o ataque ia ser autorizado, né? Os Estados Unidos, a Rússia e a França já deixaram claro que estão armados, estão carregados para um possível novo ataque, se não cessar, né, os ataques químicos na Síria. E o embaixador russo, ele foi bem enfático, ele disse, em 24 horas, vocês podem acabar com o conflito na Síria. Para isso, Washington, Londres e Paris só tem que ordenar que os terroristas escolhidos à mão parem com os ataques contra o seu próprio povo. Ou seja, esses países têm inteligência para identificar esses terroristas, eles têm como, eles sabem quem são, eles sabem os lugares. Por que então atacar o país? Eles afirmam que o ataque é pontual nesses lugares onde estava estocada essa arma química, essas armas químicas, enfim, mas a gente não sabe qual é o impacto verdadeiro de tudo isso para a população local que está ali de verdade vivendo toda essa situação. Não que a gente vá defender a Rússia nesse momento, mas eu achei que foram bem pontuais as críticas dele. Talvez ele esteja, assim, também desviando o foco da responsabilidade da Rússia, mas eu acho importante a gente analisar esses dois lados, né? Ele achei até coerente as coisas que ele falou, vindo da Rússia, me pareceram coisas coerentes, né? E outra coisa que eu achei interessante nesse final de semana, eu vi um documentário que fala sobre essa era de terrorismo que a gente vive, né? É um documentário no canal History, e fala justamente disso. Os Estados Unidos também têm terroristas, né? Agora essa hegemonia branca, a Ku Klux Klan, essa volta dessas coisas. De segregação racial. Tudo isso também caracteriza terrorismo, e por que não é tratado como, né? Então, é uma série de conflitos que a gente vê no mundo, que os Estados Unidos estão indo abanar lá, apagar um fogo, e tá em casa também. Exatamente. Né? Por isso que suspeita-se da questão dos interesses econômicos, né, que levam também a este assunto. Exatamente. Então, abrimos o programa aqui, o debate principal de hoje foi esse ataque aí, que provavelmente vai entrar para os livros de história. Normalmente a gente está abrindo o programa nas segundas-feiras com debates que vão entrar para os livros de história, né? Semana passada falamos da prisão do Lula, hoje desse ataque aí, conjunto de Estados Unidos, França e Reino Unido à Síria, na última sexta-feira. E Conexão Uniriter no ar, né? Lembrando pra vocês, são 6 horas e 47 minutos, 6h47 da tarde, 23 graus a temperatura em Porto Alegre. E aqui no Campus Fapa já é noite de segunda-feira, né? Depois das 6h30 já podemos dizer que é noite de segunda-feira. E agora, o Rafael Martins vai adiantar pra gente aí um pouco de como vai ficar o tempo amanhã em Porto Alegre, né, Rafa? É isso aí, Uberi. Amanhã as temperaturas elas vão variar dos 16 graus até os 27, né, durante a tarde. Então, pessoal, amanhã quando acordar cedinho, sair pro trabalho,
dá pra botar um casaquinho, eu acho, né? Vai ter um friozinho. Então vai estar pelos 16 graus, mas no pico da tarde, ali pelas 3, 4 horas da tarde, a temperatura vai chegar aos 27. Então é aquela estação que a gente sai da manhã com um casaco e durante a tarde tem que ficar tirando, né? O efeito cebola, o famoso efeito cebola. Aquela estação conhecida como Rio Grande do Sul. É, também. E para durante a semana, né, a temperatura não vai fugir muito disso. Para quarta e para quinta-feira, a temperatura mínima vai ser 16 e a máxima vai ser entre 28 e 29 graus. Na sexta-feira, que a gente vai ter um pouquinho mais de calor, né? Podemos chegar a ter 32 graus. E no final de semana vai ser mais um belo final de semana, com muito sol. Tem uma perspectiva de chuva no final da tarde de sábado, mas é uma chuva rápida, então o pessoal vai poder aproveitar bastante os parques e sair um pouco de casa. É isso aí, né? Tá sendo uma semana legal, as últimas semanas aí, pra quem gosta de frio e calor. Tem os dias de frio, depois tem calor, depois Tá tem agradando frio. todo mundo. Tá agradando todo mundo, exatamente. Então tá, valeu aí, Rafa, que trouxe as informações do tempo aqui pra gente. E agora tem hashtag Fica a Dica, né? A Cris vai trazer pra gente aí, a Cristine Fogliatti, vamos saber o que ela preparou de programação, o que vai rolar aí em Porto Alegre nessa semana. Fica a dica. A 11ª Bienal do Mercosul está com visitação aberta até o dia 13 de junho. A mega exposição traz obras de 70 artistas sobre o tema, o Triângulo Atlântico, e ocupa o Marx, Santander Cultural, Memorial do Rio Grande do Sul, Praça da Alfândega e Igreja das Dores. Então tá aí a Cris trazendo as informações pra gente no hashtag Fica a Dica, exatamente o quadro da Cris aí falando sobre a Bienal do Mercosul, esse ano aí com o tema o Triângulo do Atlântico, exatamente. Então quem tiver tempo aí vai lá e confere, dá uma visitada e conhece a Bienal do Mercosul, lembrando que Bienal não é todo ano, né, Aline? Aquela velha piada de Porto Alegre, esse Bienal não é todo ano. E você que está na faculdade, nosso coleguinha de ensino superior, sabia que existe livros que todo universitário deveria ler? Quem vai explicar isso melhor pra gente é ela, genial, colega de mesa, Aline Bisol. Conta aí, Aline. Esses livros que eu trouxe hoje, Rafa, a gente que está fazendo o TCC sabe que ler é a coisa mais fundamental, e se a gente não criar esse hábito durante toda a faculdade para a vida, a gente chega no último ano e acaba tendo dificuldades. Eu trouxe dicas de livros que eu encontrei em vários portais, várias revistas do setor, que esses eram recorrentes. Eu trouxe 3 livros. O primeiro é o 1984, do George Orwell, que ele tem uma visão distópica do futuro, né? Que a utopia é o nosso futuro positivo, aquela ideia positiva de futuro, e a distopia é uma ideia pessimista, né? Então ele traz um cenário no qual o mundo está dividido entre 3 estados totalitários. Um que é o controle total, a eliminação de todos os valores humanos, de como a gente se conhece, de como a gente vive, e as tentativas de sobreviver nesse mundo cheio de ódio, né, tão inóspito. E aí ele acaba questionando a individualidade, e a história desafia o leitor a analisar a sua própria capacidade de desafiar o sistema. Na verdade, a gente acaba entendendo como tudo funciona e acaba vendo de uma forma diferente os processos, como a gente lida com até essas questões do terrorismo, desses ataques, como é que a gente tem que se posicionar diante disso, né? Então é um livro que abre muito os nossos horizontes. O segundo é A Arte da Felicidade, do Dalai Lama. Na verdade, esse livro é do Howard Cutler, é uma entrevista que ele fez, né, com o Dalai Lama, chama A Arte da Felicidade, um manual para a vida. Gente, não precisa ser budista, tá? Esse livro, ele só tem... é uma entrevista genial, maravilhosa, e ele fala, na verdade, ensina como driblar os problemas, a ansiedade, o estresse, o medo, e ao mesmo tempo cultivar sentimentos bons, como a bondade, a generosidade, que a gente sabe no ambiente da universidade são essenciais. E essenciais para todo mundo entregar o trabalho em dia, sem se matar. Então vamos ler, pessoal. Podia uma página por dia, uma entrevista por dia tá ótimo. E o terceiro é o Chateau, o Rei do Brasil, que eu acho um livro fundamental para entender por que o Brasil é como é.
por que o Brasil tá do jeito que tá, porque o Chateau era um personagem da comunicação, tinha centenas de livros, rádio, TV, era um personagem político, também das artes, ele atuava em todas essas frentes, então ele era um dono de um império, né, e também ele era mais temido do que amado, né, e a trajetória dele tá mais associada, assim, a um modo de vida entre as décadas de 1910 e 1960, e que é bem conturbada, e a gente passa a entender a história do Brasil. Então ficam essas 3 dicas aí, depois eu quero falar mais um pouquinho de literatura para vocês. É isso aí, então antes da Aline falar mais aí sobre literatura, a gente vai com mais um destaque, porque tem mais destaques aqui do hashtag Fica a Dica, que é a Cris trazendo pra gente aí mais eventos, enfim, e acontecimentos aí da cidade. Vamos saber então o que a Cris preparou aí, ainda mais conteúdo do programa de hoje. Fica a dica. A ONG Associação Filhos Nascidos do Coração está com inscrições abertas no curso gratuito Bioracha, destinado a empreendedores de 18 e 37 anos que queiram impulsionar seus negócios. São oferecidas 25 vagas. Os interessados podem se inscrever até sexta, dia 20, pelo telefone 51 3365 7123. Muito bem, então aí mais um hashtag Fica a Dica, nossa querida Cristina Vogliatti trazendo dicas aí desse curso gratuito. Não perde a oportunidade, quem tiver interesse aí vai lá e se inscreve para fazer este cursinho, não perde a oportunidade. Muito bem, e a Aline aqui diz pra gente antes do Fica a Dica que tinha mais dicas de literatura, então é só dicas nesse programa de hoje. Vamos lá, Aline, conta pra gente aí, o que tem mais de dica de literatura, Aline Bisol? Na verdade, eu quero falar sobre como criar o hábito da leitura, porque não adianta a gente dar só dicas e a gente vai lá na biblioteca, pega os livros, chega em casa, deixa empilhado, devolve com atraso, não faz nada. Fica Então, renovando assim, na biblioteca fica online. renovando, eu vou ler, semana que vem eu vou ler. Gente, é muito simples criar um hábito de leitura, assim como qualquer hábito, a gente tem que incluir ele aos poucos no nosso dia a dia, pequenas doses diárias de hábito. A leitura, então, os especialistas que a gente consultou, professores aqui da Uniriter, deram as 3 dicas principais. Comece lendo séries ou best-sellers, como Harry Potter ou Dan Brown, né, que teve o Código da Vinci e uma sequência de livros. Comece sempre por esses livros que você pode depois discutir com outra pessoa, e que geralmente esses livros têm uma linguagem mais envolvente, né? A trama mais envolvente, que é para prender o público, por isso são best-sellers, né? Então esses livros despertam um gosto e aí só vai, né? Depois que tu leu o primeiro, depois que só acostuma, vai, né? A segunda dica é encontre uma rotina, né? Um tempo só para leitura. Pode ser no ônibus, como eu faço, né? Que às vezes eu fico 1h20 no famoso Rápida 41, né? O R41, nosso querido Rápida Protásio. Então, 20 minutinhos por dia, pode ser no ônibus, pode ser no intervalo do almoço. E a terceira dica é estipule uma meta. Comece lendo 10 páginas por dia no segundo dia, ou na segunda semana leia 20 páginas, depois 30, e assim vai. Assim, sucessivamente. Isso aí. Sucessivamente. E a gente vai. E isso serve para as leituras da faculdade, para todos aqueles textos que os professores mandam nos materiais de aulas lá no Blackboard. Nosso amado Blackboard. O grande famoso bebê, o bebê da galera. Nosso é isso bebê. aí, então. Nossas dicas de literatura aqui com a Aline Besol. E agora a gente vai falar, sabe do que? Vamos falar de futebol, falar de esporte aqui no Conexão Uniriter. Destaques da dupla Grenal com Rafael Martins, o Grêmio e o Internacional começaram vencendo no Brasileirão. O Tricolor ganhou do Cruzeiro por 1-0 fora de casa, e o Colorado, no retorno do Beira-Rio aos jogos da Série A, deixou a torcida contente com os 2-0 sobre o Bahia, né, Rafa? Exatamente, Obeli. O Grêmio, né, entrou em campo mais cedo, jogou no sábado às 4 da tarde lá no Mineirão,
E antes do jogo a torcida do Grêmio ficou preocupada, né? O time Não sem só, o Luan. não só a torcida do Grêmio, mas metade do país que calou o Jeromel no Cartola É ficou muito verdade. preocupada. O Jeromel, ele com uma virose, acabou ficando fora do jogo, né? E o Luan também nem viajou para Minas Gerais. E esses foram os dois principais desfalques do Grêmio, né? Uhum. O destaque foi o André, que fez a sua Estreou, estreia, começou como titular no lugar do Jael. Ai, ai, ai. E foi o Jael, e foi Jael ele que fez o cruel, gol, né? ai, ai. O Jael vai ter que jogar pela Libertadores, né? Porque o André, ele não tá inscrito na competição. Então o Tem André... possibilidade de ele entrar depois? Sim, a partir das oitavas de Das final, oitavas. o André pode ser inscrito caso o Grêmio se classifique, né? E convenhamos que é um grupo meio fácil de classificar. Quem diria que um dia estaríamos felizes, né? Torcendo por Jael. Querendo Exatamente, Jael. exatamente. O André, né, fez uma bela estreia e marcou o gol da vitória do Grêmio depois de uma jogada do Ramiro, logo no início do segundo tempo. Ramiro alçou uma bola na área, o Everton desviou e o André, como um bom centroavante, Que estava lá jogada. para empurrar para Preparadíssimo. dentro. E durante o jogo ainda o Kahneman acabou sendo expulso, mas o Grêmio suportou bem a pressão e saiu com uma vitória e começou muito bem o Campeonato Brasileiro, né? Exatamente. Amanhã o Grêmio já entra em campo de novo pela Libertadores contra o Cerro Porteño, é o grupo 1 da Libertadores. O jogo vai ser às 9h30 e o Grêmio deve contar com a volta do Jeromel, que viajou para o Paraguai, treinou normalmente hoje, mas Luan não vai jogar. Entretanto, né? Luan não vai jogar. Luan teve confirmado hoje que tem uma fascite plantar, aquele velho problema. Em 2015 também o jogador já tinha sofrido desse problema, então o Luan vai desfalcar o Grêmio por tempo indeterminado. Não joga no final de semana também contra o Botafogo. E então o Grêmio vai sofrer desse desfalque do Luan, né? Mas Cícero deve seguir no time. E Jael vai voltar normalmente pro ataque, já que o André não pode jogar a Libertadores. Convenhamos que quando se trata de Libertadores, Jael e Cícero trazem boas lembranças Trazem pro torcedor boas gremista, né? recordações, Primeiro né, jogo pra- da final contra o Lanús, aquele Boas gol. surpresas o gol. também, né? Vamos esperar o que o torcedor gremista vai ver amanhã, então, contra o Cerro Porteño. Mas também quem jogou nesse final de semana aí, voltando à elite do futebol, de onde nunca deveria ter saído, o Exatamente. Internacional completando seu mais de um século aí, o time que nunca tinha caído pra Série B, jogou a Série B, agora voltou pra Série A, estreou no Brasileirão, 2-0 contra o Bahia, o pessoal brincando que o Inter tá jogando o Campeonato Baiano, né, jogou contra o Vitória, agora jogou contra o Bahia, vai jogar contra o Vitória de novo. E aí, Rafa, essa vitória e o Inter também já joga nessa semana pela Copa do Brasil, né? Se fosse o Campeonato Baiano, estaria se dando bem, né? Porque ganhou do Vitória, ganhou do Bahia, agora mais um jogo. Será o campeão baiano, se tudo der certo. Mas o Inter voltou para a primeira divisão e fez uma boa partida, até surpreendeu, né? Os torcedores, depois dos dias de treinamento, aquele jogo estranho contra o Vitória na quarta-feira, desculpa, que acabou ganhando com uma falha do goleiro na cobrança de falta do D'Alessandro. Infelicidade. Infelicidade do goleiro. E o Inter mostrou um bom futebol, mostrou um controle de jogo, a dupla de zaga foi muito bem, o Rodrigo Moledo e o Vitor Cuesta. E o Nico Lopes, né, que começou no banco, Rossi se machucou, e Nico Lopes entrou logo com 10 minutos de jogo e fez os 2 gols da partida. O Nico Lopes, que era considerado jogador de segundo tempo, né, entrou e Surpreendeu. deu conta do recado. E ele deve seguir no time, porque o Rossi teve o exame hoje, né, e foi constatada a lesão na coxa esquerda. Então o Rossi deve desfalcar o Inter por até 4 semanas. Então o Odair vai ter que se virar para escalar o time, né, que pode ser o Wellington Silva, pode ser o Nico Lopes. O Inter deve estar ganhando o reforço do Luca nos próximos dias. O atacante Roger foi transferido pro Corinthians. Então o Inter vai ganhar reforços e o Odair vai ver como é que monta esse time para jogar contra o Vitória já na quinta-feira, 7h15 no Barradão, jogo de volta da Copa do Brasil. Inter ganhou o primeiro jogo 2-1, não tem gol qualificado, então qualquer empate da Inter, derrota por 1 gol de diferença é pênalti, e qualquer outro placar o Inter está classificado para as oitavas de final da Copa do Brasil. Derrota com 2 gols de diferença e classifica o Vitória. Classifica o Vitória. Exatamente. Então aí informações de dupla Grenal com o nosso querido Rafael Martins. E também tem o comentário esportivo do Rafa, né? Falamos aí que o André estreou no Grêmio, primeiro jogo já fez gol, o Nico Lopes entrou aos 10 minutos e meteu 2 contra o Bahia lá pelo jogo do Inter e Bahia no Beira-Rio. E aí, o Nico Lopes, que era jogador de segundo tempo, o André estreando pelo Grêmio. Rafa, o André e o Nico Lopes devem assumir a titularidade aí na dupla Grenal em breve? O André com certeza, né? Porque o André foi um jogador contratado a peso de ouro do esporte. O Grêmio lutou muito pela contratação, ficou
meses e meses com o Sport negociando. Vai e volta uma novela, né? É, uma novela. E então o André ele chega com o status de ser titular, né? Porque é um dos principais artilheiros do Campeonato Brasileiro pontos corridos. É o 5º maior goleador da competição. Foi artilheiro ano passado no Sport, um Sport, né, precário, só tinha ele, o Diego Souza e outros jogadores. E o Sport brigou para não cair, mas assim o André foi um dos artilheiros do time, chegou perto, né, de ganhar o prêmio de artilharia do Brasileirão. Então o André, bem municiado por esse meio-campo espetacular do Grêmio, tem tudo para dar certo. Então o André tem mais qualidade que o Jael e deve assumir essa vaga logo em seguida. Já o Nico Lopes eu não tenho tanta certeza assim, porque ele já teve muitas chances, foi contratado também a peso de ouro, tinha feito uma grande Libertadores pela equipe do Nacional, chegou o Inter em 2016 e até agora não mostrou para que veio, né? Então o Nico Lopes agora vai ter uma chance de mostrar esse futebol, mas vai ganhar concorrência do Luca, concorrência do Wellington Silva, e vamos ver o que o Odair escolhe. Então acho que o André tem todas as condições e o Nico Lopes ainda vai ter que mostrar o porquê merece sua chance. Exatamente, então aí o comentário do nosso querido Rafael Martins sobre a titularidade de André e também do Nico Lopes no Inter. Nicolas Será que eles vão Lopes. Nicolás Andrés Lopes? Não, é o D'Alessandro que é o Lopes, Andrés, né? O D'Alessandro que é Lopes, não, o D'Alessandro que é Andrés D'Alessandro. Aline Bisol tem trânsito aí, é isso que quer me dizer? É isso aí, temos novos pontos de lentidão aí, com trânsito acentuado, segundo informações da EPTC, a Avenida Ipiranga, nos 2 sentidos próximo à PUC, a Avenida Edivaldo Pereira Paiva, no sentido centro-bairro, próximo ao Beira-Rio, a Avenida Sertório, também centro-bairro, próximo a Souza Reis, e ali na Dom Pedro II, centro-bairro, próximo à Avenida Benjamin Constant, que é ali perto de casa. Eu sei que aquilo ali é um Complicado. caos. É isso aí, Aline Bisol com a informação do trânsito. A gente está chegando ao final do Conexão Uniriter desta segunda-feira, dia 16 de abril. 7 horas, 5 minutos, tá quase na hora de ir pra aula, então é hora de dar tchau. Conexão Uniriter fica por aqui. E esse programa, lembrando, é produzido na cadeira de disciplina de estágio supervisionado. Na cadeira de disciplina é boa, né? Na disciplina de estágio supervisionado, ministrada pela professora Mariana Ozelami. A coordenação do curso de jornalismo é do professor Leandro Olegário. Inclusive, tava circulando aqui pelos corredores o Olegário hoje. Quero saber se ele tá ouvindo a gente. Com certeza. E na apresentação do programa, eu, Alberi Neto, reportagem e comentários de Aline Bisol, Cristine Fogliatti, Rafael Martins e Ulisses Miranda neste programa de hoje. Até semana que vem, um grande abraço e uma ótima semana. Tchau, galera! Tchau.